Posta. Apertei o botão errado. Ai, de novo. Tirar. Agora sim. Tá todo mundo vendo aqui? Só para confirmar, tá todo mundo vendo aqui minha tela? Perfeito. Então, ok, pessoal, boa noite. Aqui é o Marco Garcia. Vamos começar aqui a aula número 2. Vamos falar sobre boas práticas para estudo de idiomas. Tá? Então, é mais uma aula aqui do Tecnolínguas, curso de tecnologia para ensino de idiomas. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para a introdução. Aí, a grande pergunta que tem, que quem aprende uma língua ou quem aprende várias línguas é preciso ser um gênio para aprender um novo idioma? E muita gente acha que isso. Assim, isso aí é algo que até dá para entender que muita gente acredita nisso, já que a gente tem poucas pessoas que que sabem outro idioma além do português, né? Então, muitos podem ser levados a acreditar que não são gênios, precisa ser um gênio para aprender idiomas. Será que isso é verdade? Vamos aqui, introdução. Aprender um novo idioma costuma ser visto como algo muito difícil para a maioria das pessoas, tá? Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente vê que só 5% da população sabe um outro idioma e só 1% disso tudo aí tem influência em outro idioma, né? Só que isso aqui se for ver na Europa, isso aí é muito diferente. Muitas pessoas lá já costumam como tem muitos idiomas um próximo da outra, e já tem o costume de ter contato com outros idiomas. Parece que na Índia, o pessoal costuma já saber 4 idiomas, 4 dialetos. Então, em muitos países isso aí é muito diferente, né? Já é comum saber outro idioma. E aí, o que acontece aqui no Brasil, pelo menos, muitos desistem no meio do caminho. Quantas pessoas já começaram, fizeram o primeiro semestre, segundo semestre, aí desistiram, pararam, aí depois de um ano voltaram e não conseguiram concluir, não chegaram a aprender, né? Aí, esse é um grande problema, desistir no meio do caminho. Enquanto uns desistem, não conseguem nenhum idioma, existem outros que conseguem aprender vários idiomas. Aí fica aquela ideia, pô, será que são gênios? Será que são gênios? Daí a pergunta. O que vocês acham? São gênios? Deixa eu ver se alguém falou. A Letícia se identificou aqui. Não, professor, eu acho que não é ser gênio. Eu acho que tem um ponto bem legal aqui, por exemplo, pessoas que são filhos de diplomatas ou militares, né? E pessoas que têm que viajar o mundo inteiro. E então, assim, há uma necessidade de adaptar-se, né? O adulto. A criança, ela aprende muito mais fácil a língua, mesmo, né? Seguindo os diplomatas, seguindo militares, ou seja o que for, acho eu, né? No meu ponto de vista. E os adultos vão ter que se adaptar, tem que aprender de qualquer jeito, porque ele está mudando de um lugar para o outro e é necessário para comunicar-se, né? E a criança é mais fácil de aprender. Não, eu me identifico aí com... Eu não sou filho de diplomata, mas uma coisa que me influenciou, me ajudou bastante é que eu também... Meus pais foram fazer pós-graduação fora, eu fui junto e aí, enquanto criança, eu aprendi o inglês. Então, isso aí realmente foi fácil, né? Tipo, e até hoje eu consegui manter, né? Que mais respondeu aqui, ó. A Letícia se identificou ali. Aí a Cleoma, são pessoas que se dedicam, são pessoas determinadas. Aí a Kelene, basta ter dinheiro para pagar os cursos. Não, não é bem isso, não. Hoje em dia, com a internet, não precisa de tudo isso aí, não. Não, apenas ter facilidade para aprender. Familiarizar-se e adaptar às práticas da língua. É o que a gente está falando, dedicação. Ali, ó, Catiane, dedicação e oportunidade. Olha aí, Luciano, interessante esse aqui. Nada ajuda mais que ter
o inglês como pano de fundo de algo que você gosta de consumir. Isso é uma grande verdade. A gente vai comentar sobre isso, hein, Luciano? Continuando aqui. Então, a resposta aqui, ó, não. Será que são gênios? Não. Continuando. Ou será que fazem algo diferente? A gente até que meio que respondeu isso aqui. Então, aí é o que eu vou tentar responder aqui. Existem boas práticas que aumentam muito a eficiência na aprendizagem de idiomas. E aí são essas boas práticas que eu vou tentar passar para vocês. Os poliglotas, que são pessoas que aprendem vários idiomas, um atrás do outro, fazem uso da maioria dessas práticas. Isso é, quando não todas elas. Tá? Antes de apresentá-las, vamos primeiro falar das más práticas. Então, antes de falar das boas, vamos falar das más. Vamos lá. Os 7 pecados da aprendizagem de idiomas. Tá? Eu consegui reunir um número com 7, aí eu botei lá os 7 pecados. Ó, fica até vermelhinho ali os 7 aí, que é outro pecado. O que devemos evitar de fazer quando queremos aprender um novo idioma. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem que evitar de fazer. Tá? Eu não sei se vocês conhecem esse aqui do filme Seven, que é os 7 Pecados. Então, isso aqui são só para os mais velhos, tá? Que nota a referência, que o Brad Pitt está novinho até. Então, o primeiro pecado, esperar o resultado rápido. O que vocês acham disso? As pessoas, um grande pecado é esperar que o resultado seja rápido. E, na verdade, tem vários cursos aí que estão vendendo isso. Não, aprenda inglês em não sei quantos dias, em não sei quantas semanas. Ou seja, tem muito lugar aí vendendo essa ilusão aí que é rápido. Depois de um tempo, rapidinho, você já vai aprender um novo idioma. E aí, o que as pessoas fazem? Elas colocam metas não realistas como fluente em 3 meses. Tá? Tem até um site, fluente em 3 meses. Em inglês, fluent in 3 months. Professor, o que o senhor diria desse resultado rápido? Quais as metodologias que o senhor diria para aprender um idioma fluente, do seu ponto de vista, da sua experiência? Eu acho que você consegue o básico, você consegue se treinar para situações específicas, né? Mas a gente sabe que o nosso cérebro precisa se adaptar, né? Então, você pode até aprender rápido, mas você também muitas vezes vai esquecer rápido. Eu não acho que... Depende para o que você quer. Você quer lá, vou passar umas férias na Itália e eu quero, pelo menos assim, poder ir para o restaurante, essas coisas aí. Você consegue fazer coisas específicas, mas assim, eu ainda acho que você leva mais tempo, porque você precisa realmente ter um convívio, fazer o teu cérebro se acostumar. O que você acha disso? Eu, pela experiência de ter morado fora, como falei para o senhor, tanto nos Estados Unidos como na Espanha, digo sempre para meus alunos que a imersão, a vivência, ela é uma outra metodologia. Há pessoas que dizem que estudam de outro jeito, ok, não tem problema, mas eu concordo com o senhor, acho que a metodologia de vivenciar dentro de um local, eu morei numa host family, né, Estados Unidos, na Espanha, então tudo isso me ajudou. Mas você já foi lá com uma base? Eu estudo desde 8 anos de idade inglês, tá? Mas aí já fiz N cursos, IASES de física, não sei o que, fiz avançados a vida toda, até 2019 eu fiz de novo um treinamento que a gente tem que estar sempre estudando, não tem outro jeito. Então, se eu disser para o senhor que, claro, são metodologias diferentes, a de lá, tanto na Espanha como nos Estados Unidos, é totalmente diferente da nossa. A nossa parece ser um pouco adiantada, porque a gente quer muito rápido, mas ao mesmo tempo existe essa divergência que eu também não concordo, que você só vai aprender com um tempo maior. Você não consegue aprender com 30 meses, 18 meses, também concordo com isso. Mas eu digo que a vivência é uma metodologia que você aprende bastante, porque você está lá, você está numa host family, você está inserido na universidade, você está inserido ali com as pessoas, você tem que falar. E aí, voltando aqui já para encerrar aqui, para o senhor continuar,
Eu aprendi inglês em Fortaleza, né, por esses cursos. Quando eu cheguei lá, o meu irmão americano, quando me recebeu, welcome, foi o que meu pai falou americano, eu já entendi. Mas eu não tinha entendido spider on the wall. Eu fiquei sem entender nada. Eu digo assim, o que adiantou eu ter estudado essa vida toda desde os 8 anos? Então, existe uma reflexão que eu sempre faço, digo para os meus alunos, que não necessariamente as metodologias são as melhores ou piores. Cada um tem que seguir uma disciplina, né? O vivenciar, eu acho que é uma metodologia que eu tive essa experiência que vale muito a pena. Agora tem que ser... Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre vivenciar, vou falar sobre imersão, né? Tem que ser disciplinado, eu acho, porque senão eu conheci vários brasileiros que queriam ficar na gandaia e assim foram e não falavam tão fluente quanto eu, né? Porque iam para gandaia. Não, eu conheço, minha mãe é mineira, aí minha mãe é mineira com muitos parentes de governador Valadares. Aí quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente encontrou muitos dos parentes da minha mãe lá e não sabiam inglês. Estavam vivendo lá não sei quantos anos e não sabiam inglês. A pessoa às vezes se mexe numa bolha lá de brasileiros, aí não adiantou. Deixa eu continuar aqui. Aí, você botando lá, esperando resultado muito rápido, você acaba se pressionando demais, certo? E o processo se torna frustrante. Passou 3 meses, eu ainda não sei nada, então eu sou burro, tem que ser um gênio, não sei o que mais, então eu desisto. Sabe? Aí a pessoa acredita que poderia aprender em 3 meses, em 6 meses, e aí ele se frustra quando não consegue e aí desiste. Então, isso aí é uma das razões que muita gente desiste. Outro problema, ser perfeccionista. Tá? Tem as pessoas perfeccionistas. Se você é perfeccionista, aprender idiomas não é para você. Tá? Ou seja, a pessoa fica esperando obter um bom nível antes de usar o idioma. Não, eu só vou falar quando eu tiver pelo menos, intermediário. Aí, quando chega no intermediário, a pessoa só vou falar quando eu tiver avançado. E quando é esse avançado? Nunca chega esse momento e aí a pessoa nunca usa o idioma e nunca consegue praticar direito. Então, ser perfeccionista é o nosso segundo pecado. Aí essa pessoa, muitas vezes, a razão é que ele tem vergonha do que os outros vão passar. Certo? Não vou falar, porque se eu errar alguma conjugação, se eu errar uma pronúncia, vão rir de mim, não sei o que mais. Bom, isso aí é uma grande besteira, porque quando vem algum gringo aí para o Brasil, aí ele fala com o português todo... português de gringo, né? Você fica rindo dele, você fica falando, não fale mais, eu sei inglês, eu não preciso mais. Não, você incentiva o cara, você dá parabéns para ele por ele estar tentando aprender o português. Então, não pense que alguém vai... que seja motivo de vergonha, tá? E aí tem as pessoas que se comparam com os outros, né? Então, isso aí... em nenhuma área da vida você tem que se comparar, você tem que sempre tentar ser melhor do que você mesmo. Tá? Então, hoje eu vou ser melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, e assim vai. Tá? Então, esse negócio de ser perfeccionista também é outra coisa que faz com que muitas pessoas desistam. Tá? Mas o terceiro agora, estudar por obrigação. Tá? Eu sei que o idioma, o inglês, o espanhol, é tudo importante, mas aí é ruim você ter esse sentimento de obrigação. Então, se você conseguir encontrar alguma coisa que você gosta de fazer naquele idioma, eu vi até o Luciano comentar alguma coisa nesse sentido aí, isso ajuda demais. Tá? Se você estudar por obrigação, você não tem motivação, você não consegue progredir direito. Porque vira uma tortura você fazer aquilo. Tá? E quem gosta de progredir numa tortura? O idioma passa a ser visto como algo negativo e frustrante. Tá naquela hora que eu tenho que estudar o inglês, o espanhol, meu Deus, lá vai. E não dá certo. E aí o processo tem que ser divertido e estimulante. Parecido com o que o Luciano falou nos comentários. Opa, já apertei aqui. Quarto pecado, procrastinação ou preguiça. É até um dos pecados originais, né,
um dos 7 originais. Procrastinação ou preguiça. Isso aí é uma coisa que, hoje em dia, cada vez o pessoal parece ser mais preguiçoso. Eu reclamo com os meus filhos, que agora tem esse negócio de Instagram, TikTok, mando tomar banho aí. Não, rapidinho, aí eles ficam lá no TikTok. Não, já estou indo. Ou seja, né? Procrastinam tudo hoje em dia. Então, com a procrastinação, com a preguiça, nunca começa a aprender, nunca dão aquele primeiro passo. E aí permite que as atividades se acumulem. Tá? E aí, quando você tem um monte de atividade acumulada, não dá certo também. E aí, com a procrastinação, com a preguiça, com o TikTok da vida aí, precioso tempo perdido que você poderia estar estudando o seu novo idioma. Até aí, alguém quer fazer algum comentário das coisas que eu falei? Apareceu alguma coisa aí nos comentários? Interessante aí? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. A Kelly está se identificando aqui. Tânia se identificando. Não, aí, pessoal, não é para você estar se identificando, é para você estar concordando. Pode falar, Luciano. Eu não sei se o senhor vai explicar mais sobre a questão da motivação e isso se vai ser um tópico a ser desenvolvido. Mas o jeito que eu aprendi inglês, eu acabei de me formar em língua inglesa na UFPA, mas eu já cheguei para o curso sabendo bastante de inglês, porque eu aprendi ele com uma motivação bem grande, que foi através dos jogos. Eu jogava, acho que desde os 12 anos, assim, na internet, um jogo de RPG, que eu não sei se o pessoal sabe o que é RPG, que é um jogo de simulação, assim, porque o personagem é inserido no mundo. E aí, naquela época, não tinha essa tradução de jogo, não era uma coisa muito comum. Então, por exemplo, tinha uma missão assim, o personagem, vai e captura uma maçã, pegue uma galinha. E aí, o jogo ele ia te dando pra isso, tu meio que aprendia na marra mesmo, sabe? Se divertindo e adquirindo vocabulário de uma forma assim bem imersiva e interativa mesmo. Não parecia que tu estava estudando de verdade, sabe? Pô, Luciano, eu já vi bastante gente falando de aprender com jogos. O pessoal que joga Counter-Strike, Rainbow Six. Tem uma galera que aprende aí. Gente, acabou meu microfone, foi cortado, nem sei porquê. Aqui, ó, Shirlene, eu estava falando aqui que eu já vi muitos vídeos de pessoas que jogavam Counter-Strike, lá como a Shirlene está falando aí, Rainbow Six, aí para estar falando com os colegas do jogo também, teve que aprender, se forçou a aprender a falar. Tá? Então, Luciano, né? Luciano, manda aí esse link desse jogo, talvez outros possam se interessar aí. Aí, a motivação, eu não sei se eu tenho um tópico direto de motivação, mas eu sempre vou estar falando alguma coisa nesse sentido aí de motivação. Mas aí seria interessante também de vocês, os colegas também darem dicas aí que todo mundo pode contribuir. Perfeito? Professor? Opa, pode falar. João, tudo Isso, bom? Tudo bem. Eu já estou nessa caminhada, acho que é uns 15 anos, um pouco mais. E eu acho assim que o próprio TikTok, né, como o senhor mencionou, o próprio Facebook, o Instagram, a gente pode até utilizar também como instrumento para prática, né, que o importante é essa prática, esse contato. Então, quando a gente entra, né, é normal a gente ter aquela coisa assim da gramática, só o livro, estudar aquela gramática, sem saber para que utilizar, né? Então, tendo essas práticas, ajuda bastante também.
Não, eu falei do TikTok porque, pelo menos aqui, o que eu vejo aqui em casa, ele é um grande fator de preguiça e procrastinação. Mas todas as ferramentas podem ser utilizadas, por exemplo, TikTok, Facebook. Um exemplo que eu falo é Netflix. Muita gente podia estar aprendendo inglês com Netflix, mas coloca no diabo lá do dublado lá. Dublada, com certeza. Então, essas ferramentas todas podem ser utilizadas para você aprender idioma. Mas se você não usar direito, você só botar no dublado, só ficar vendo dancinha, aí. Com certeza. A Kelly falou aqui de músicas internacionais. Também o Luciano está falando de motivação. Tem uma coisa que eu já vi muita gente falar que se motiva é porque começa a entender as músicas internacionais. Só aquela palavra que eu aprendi outro dia, eu ouvi na música e, pô, dá um prazer muito grande, dá uma motivação de você continuar estudando, para você cada vez mais ter essa experiência. Vamos continuar aqui no... Qual foi o que a gente parou? Foi 4, agora no 5º. O grande pecado é estudar poucas vezes na semana. Como eu falei, tem que estudar todos os dias. Eu acho que eu já falei isso. Aí o que acontece com poucas vezes na semana? Pouco contato com o idioma. Tá? E aí não aproveita os benefícios da repetição. Uma das coisas que te ajuda muito a aprender o idioma é repetir, repetir, repetir. É ouvir aquela palavra nova várias vezes, em vários contextos, e você aprende. Aí, se você deixar para só um dia na semana para estudar, não vai aprender. É melhor ficar no TikTok mesmo, então. Não, brincadeira. Se só pode estudar uma vez na semana, é melhor do que nada. Apaga o que eu falei do TikTok. Continuando. E aí, poucas vezes na semana, você esquece o que aprende rapidamente. Então, se puder, por favor, estude ou ponha seus alunos para estudar, para ter uma atividade todo dia da semana. E aí, outra coisa, evitar o idioma no cotidiano. Tá? O que o João estava falando, o TikTok também pode ser utilizado. Tá, você realmente quer ter TikTok na sua vida? Então, coloque o TikTok em inglês. Assiste Netflix no dia, coloque o Netflix em inglês, em espanhol, no idioma que você quer. Certo? Quer jogar jogo, RPG, Counter-Strike, todos os dias? Beleza, mas entre num servidor americano, entre num servidor espanhol, no japonês, que seja. Continue jogando. Aí você nem se sente tão mal mais em estar jogando o jogo. Não. Mãe, não estou jogando, estou estudando inglês. Né? Então, formas de você evitar o idioma, dublagem, você usar o Google Tradutor, você usar o Wikipedia em português. E aí o que acontece? Você perde boas oportunidades de contato com o idioma. Tá? Tem um assunto que você se interessa. Você gosta de futebol. Assiste o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato francês. Tá? Ouça os comentaristas falando tudo no idioma que você quer. Seria um exemplo, mas pode ser aplicado em tudo. Ouça podcast daquele assunto do idioma que você gostaria. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi alguém falando? Outra. Então vamos lá. Foram 6. Qual é o 7º agora? Desistir. Esse aí é o pior de todos os pecados. É o pecado fatal. E ele também é resultado das frustrações causadas pelos outros pecados. Os outros pecados acabam levando você a esse aqui. E aí muitos desistem na primeira dificuldade. E aí que entra a motivação. Tá? Você colocar fazer alguma coisa no idioma, é alguma coisa que você gosta. Tá? Não é fácil, porém, nada que vale a pena costuma ser fácil. Continuando aí. Ok, foram os 7 pecados. Vamos agora entrar nas boas práticas de estudo.
Pergunta para vocês: quais são os segredos dos poliglotas para aprender idiomas? Vamos ver se a gente responde aqui. Vamos aqui nesse texto introdutório dessa sessão. Muitos pensam que poliglotas são pessoas que simplesmente têm o dom da língua. O grande fator de sucesso dele é quanto eles dedicam à aprendizagem e quais estratégias que eles usam para essa dedicação ser eficientemente aproveitada. Tá? Então, só introduzindo o que eu vou falar aqui. Nesta sessão serão apresentadas as principais práticas eficientemente. Nossa, está horrível essa frase. Nesta sessão serão apresentadas as principais práticas para eficientemente aprender um idioma. Corrigir isso aqui. Opa. Então, o que eu falei? Estudar todos os dias. Tem que ser feito sempre. Vamos aqui ao momento de citação. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso aí são palavras de Aristóteles. Você passa a ser o que você tem hábito de fazer, certo? Então, se você tem hábito de comer saudável, você vai ser saudável. Se você tem hábito de comer besteira, o corpo vai ficar um lixo. Então, o que você tem o hábito de fazer vai te definir. Então, se você quer aprender o idioma, tem que ter o hábito de estudar, de praticar aquele idioma. Eu não sei exatamente o contexto que o Aristóteles falou isso, mas eu já estou interpretando aqui. Bom, é comum encontrar pessoas que passaram anos em cursos de idiomas reclamando que a fluência ainda é muito baixa, né? Vocês já conheceram muitas pessoas assim, que já estudaram vários anos, sei lá, 4, 5 anos, e ainda assim reclamam que não são fluentes? Se sim, quais são as razões para isso? Letícia, eu. Shirley, eu. Lidiana, eu. A Orlandina, aprenderam da maneira errada. Então, vamos lá, vamos ver como é que costumam ser os cursos. Então, vamos lá. Em geral, os cursos têm 2 aulas por semana. Pelo menos assim, quando eu fiz aí, os cursos aí, era assim, 2 aulas por semana. E mais? Os alunos completam o dever de casa pouco antes da aula. Quando eu fiz alemão, eu ia lá, quando eu estava no ônibus que eu estava fazendo o dever que eu tinha que entregar no dia, certo? Então, eu estou generalizando, eu acho que eu estou mais colocando aqui a minha experiência. Logo, passam 1, 2 ou 3 dias sem estudar, tá? Mais. Às vezes passa 5 dias da semana sem estudar, né? Já que tem 2 aulas. Isso se não faltar. Sem falar que o idioma fica de lado durante todas as férias. Aí eu passo 1 mês de férias sem estudar. E aí, o que vocês acham? Isso dá certo? Tem como isso dar certo? Deixa eu ver aqui, pessoal. Tem isso, a câmera está falando aqui, ó. Na minha sala, o povo só quer falar português. Cultura do brasileiro, cara. Eu acho, isso aí foi o que falei aqui, professor. Acho que às vezes, no intermediário e avançado, os alunos não querem falar inglês de jeito nenhum. E é uma dificuldade que eu penso, né? Que isso dificulta também, né? Fora a motivação e outros que o senhor falou aí, essa questão de não fazer essa imersão em sala de aula e não ter disciplina. Porque eu faço exercício de última hora. Todo mundo faz. Não vou dizer que a gente não faz, que todos nós somos alunos a qualquer momento. Mas é só uma questão de disciplina. Então, as pessoas não querem. A cultura brasileira é de estar no último nível e dizer que não sabe absolutamente nada, porque é uma metodologia diferente da americana, da inglesa, né? Vamos dizer, cada um tem a sua metodologia. Então, acho que a falta de motivação, entre outros, né? Isso, e a cultura
As pessoas dizem, não, que vale a gramática, eu vou fazer um TOEFL, fazer um TOEIC. Não é só isso, né? Aqui a fluência também ela é tão importante quanto a gramática, penso eu, né? No meu ponto de vista. Não, concordo completamente. Mas aí que tá. Mas se você ser... o que eu estou pintando aqui é tudo para dar errado. Concorda comigo? Concordo. Perfeito, vamos lá. Então, eu até botei aqui a dúvida. Alguma dúvida que tem tudo para falhar? Eu já até fiz essa pergunta. Vamos lá, continuando aqui. Então, o que fazer então? Para aprender o idioma, lamento dizer que não tem outro jeito. É preciso estudar/praticar todos os dias. Aí eu até botei um desenho aqui, ó. Você tem que fazer um checklist, ó. Todo dia eu estudei, todo dia tá aí. Tinha um seriado que eu vi um cara falando de como é que ele conseguiu praticar, de ser excelente no que ele faz, que é o... Já viram aquele seriado Seinfeld? Jerry Seinfeld? Isso aí é para quem é mais velho. Bom, ele fala que, como ele se dedicou no trabalho. Ele tinha um calendário, tipo esse, que aí toda vez que ele fazia lá eu esqueci qual... Eu acho que escrever roteiro, essas coisas assim. Então, ele criou esse hábito. Eu acho que era esse o hábito que ele estava cultivando. Aí ele marcava um X. E aí, só dele marcar esse X no calendário ajudava ele a se manter o hábito de fazer todo dia. Porque ele enxergava esse X aí como elos de uma corrente. Então, ele não queria quebrar a corrente. Então, o que eu peço para vocês é não quebre a corrente. Estude todos os dias. Ou põe seus alunos para estudar todos os dias. Então, o problema de estudar de forma esporádica. Por exemplo, fazer o dever de casa poucas horas antes da entrega. Revisar intensamente na véspera da prova. A estratégia pode até funcionar para tirar boas notas, mas é total desastre para fixar as informações na memória no longo prazo. Então, a gente não está falando só de idiomas, de qualquer assunto que você está estudando. Tipo, na escola, no tempo de escola, você ia estudar química, aí você fazia virava a noite estudando, fazia a prova, chegava minutos depois, no dia seguinte, você já não sabia mais nada, né? Então, é um grande problema de você estudar esporadicamente, você não consegue reter. A matéria provavelmente será esquecida em poucos dias e todo o tempo dedicado estudando será perdido. Perdeu uma madrugada, perdeu o sono, para quê? Ok, tirou uma nota boa, talvez, da prova, mas já perdeu tudo depois. Será que valeu a pena? E aí, estudando todos os dias, seria, aqui um exemplo, na área do esporte, os atletas sérios sabem que para serem bons é preciso praticar todos os dias, certo? Podem ver a história aí de Messi, de todos os craques. Então, como é que eles viraram craques? Eles praticavam todos os dias, eles viviam para jogar futebol. A gente tem um exemplo aí também do Cristiano Ronaldo, que chegou no nível de alto desempenho aí, praticando, chegando cedo, saindo tarde do treino. Então, tem que ser algo diário. Isso vai para qualquer habilidade que se quer dominar. Tá? Fiz o exemplo aqui do esporte, mas qualquer habilidade que você quer dominar, você tem que praticar todos os dias. Aí eu estou dando aqui um exemplo pessoal meu aqui embaixo. Tá? Eu estou falando que quando eu tinha 18 anos, eu aprendi a dirigir. Fiz lá o autoescola, fiz todas as provas, aprendi a dirigir, tirei a minha licença, só que aí lá em casa a gente não tinha carro. Tá? E aí, toda vez que alguém, não, dirige aí, ou dirigia o carro do tio, de algum amigo, eu era uma bosta. Então, eu só fui aprender a dirigir mesmo, me sentir confiante, que quando já tinha um carro meu, que eu tinha que dirigir para levar as crianças para a escola, ir para o trabalho. Aí sim que eu realmente fui ter essa fluência na direção. Tá? Então, somente quando eu passei a ser todo dia que eu praticava. Então, como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Tem que praticar, praticar e praticar.
Continuando sobre a questão de estudando todos os dias. Todos os dias nós somos bombardeados por quantidade imensa de informações e é impossível memorizar tudo que vemos. Tá? Nosso cérebro tem muita informação que a gente recebe. O cérebro não tem a capacidade, não tem o processamento suficiente para guardar tudo isso. Então, o nosso cérebro, ele quer poupar energia. Se ele tivesse que processar tudo, teria que gastar muita energia. Só que ele tem um problema no cérebro de saber exatamente o que é importante e o que é não. Então, ele começa a entender o que ele tem que manter quando você pratica, você repete, e pela repetição ele entende. Ah, não, eu tenho que reter essa informação que é importante para mim. Então, uma das vantagens do estudo diário é que o nosso cérebro entende o que é importante para ser aprendido e guardado na memória. Tá? Estudando todos os dias. É muito mais produtivo estudar 10 minutos todos os dias de semana do que 2 horas em um único dia. Alguém discorda disso? Ou alguém acha melhor? Não, é melhor estudar 2 horas num único dia e só. Todo mundo concorda com isso? Perfeito, perfeito. Então, aí aqui já está chamando a próxima boa prática. Então, o que nos leva à próxima boa prática? Pequenos períodos de estudo. Tá? Eu falei aqui que é melhor você estudar por 10 minutos um dia do que 2 horas em um único dia. Aí vamos aqui para pequenos períodos de estudo. Então, isso aqui tem a ver com a atenção humana, tá? É que depois de um tempo a gente não consegue mais focar, tá? A gente tem um foco limitado. E aí, em média, a gente consegue ficar focado. Eu vou em média, mas eu acho que o melhor aqui é o máximo 30 minutos. Ó, botei até o reloginho para rodar aqui. Ó. Passando disso, não conseguimos reter muito mais informações. Então, é aconselhar fazer atividades dentro desse período. Então, se você for estudar, se você for passar atividade para os seus alunos, que seja coisas que deem para fazer em até 30 minutos, porque depois disso eles perdem o foco. Pode ver quando você passa um trabalho em sala, se for muito tempo, aí o pessoal começa a dispersar, já começa a puxar outros assuntos, já não vê ninguém mais está fazendo a atividade que foi definida em sala. E aí, eu me pergunto, o que dá para fazer em 30 minutos? Aí eu dei uns exemplos aqui, pessoal, de coisas que eu faço. Então, pelo menos 2 sessões de estudo do Duolingo. Muitos devem conhecer o Duolingo. Então, em 30 minutos dá para fazer 2 sessões, ou em menos tempo. Tá? Um material de estudo que eu gosto muito, eu posso passar aí o material para vocês, é o Pimsleur. Tá? Uma lição do Pimsleur é 30 minutos. Eu vou falar um pouco do Pimsleur, mas são várias aulas de 30 minutos. Aí, são vários aulas de 30 minutos que você usa um por dia. Aí, aprender 10 palavras por dia com o Anki ou Memrise. Anki e o Memrise são 2 aplicativos que se usa o método chamado de SRS, que é o repetição espaçada. Vou falar sobre isso. Tá? Então, você pode, com eles, aprender 10 palavras por dia e você não precisa mais do que 30 minutos. Ou, sei lá, pode revisar uma lição num livro e etc. Tem várias coisas que dá para fazer. Mas é interessante não ficar mais do que 30 minutos nisso. Ou 30 minutos, faz um intervalo, 10 minutos, aí faz outra coisa em 30 minutos. E aí, vamos falar aqui um pouco do poder do hábito. Isso aqui é o título de um livro que vendeu muito. Isso aqui foi um best-seller aqui, em inglês, The Power of Habits, do Charles Duhigg.
Eu não sei se pronunciei certo, não, o nome dele. Da Hegel, não sei. O poder do hábito. O hábito é um comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer de forma automática. Tá? É algo que costumamos fazer todos os dias sem precisar tomar uma decisão consciente de fazê-lo. Tá? E aí nós temos vários hábitos. Eu acho que no slide aqui vai aparecer uns exemplos. Perfeito. Então aqui uns exemplos aqui de hábitos. Ir dormir no mesmo horário. Isso aqui é um hábito. Quando chega aquele horário, você já começa a bocejar e já está com sono. Escovar os dentes depois das refeições, tá? Então, o hábito é uma coisa que a gente nem se esforça em fazer. Quando a gente vê, já terminei a refeição, já estou indo para o banheiro, já estou escovando o dente, tá? Fazer sempre o mesmo caminho para o trabalho ou faculdade. Então, muitas vezes, como você tem o hábito de ir para o trabalho, o hábito de ir para a faculdade, você, às vezes, nem percebe o caminho. Às vezes, você está dirigindo e já dobra sem pensar na rua certa, e visitar as redes sociais. Tem muitas vezes que tem gente que tem tanto hábito de TikTok, Instagram, Facebook, já abre o celular, ia ver alguma coisa, sei lá, ia ver, o e-mail, quando vê, já apertou lá no TikTok, já ficou lá um tempo, e já tem o hábito de ir para lá. Tá? E aí a gente vai falar como criar um bom hábito. Então, falando um pouco mais sobre o hábito, imagine se necessitássemos planejar conscientemente as nossas inúmeras atividades todos os dias. Tá? Então, o que está falando aqui é que o que a gente faz durante o dia, muito do que a gente faz não é planejado, mas a gente faz todos os dias. Então, nosso cérebro, ficaríamos loucos, pois exigiria muita energia do nosso cérebro tomar tantas decisões diariamente. Imagina que você tem que estar se regrando, não, eu tenho que escovar o dente, eu tenho que a cada garfada que eu dou, eu tenho que encher de novo para colocar na boca. A gente faz isso tudo sem pensar, né? Então, os hábitos existem para nos poupar desse esforço mental e nos fazem seguir decisões pré-programadas. Então, os hábitos são coisas pré-programadas que você já está pré-programado para fazer. Ok? Para você ver como as coisas são tão pré-programadas, muitas vezes eu estou no fim de semana, aí eu vou para o supermercado, mas muitas vezes eu pego a rua errada porque eu já estou tomando rumo da escola da minha filha. Estou tão acostumado todo dia a deixar a minha filha, aí o que eu falo, todo mundo, meu Deus, para onde você está indo? Aí eu falo para eles, é que eu liguei o piloto automático, aí eu já estava indo para a escola. Certo? Isso deve acontecer com muita gente. Então, o que acontece? Já tem um hábito. Eu não me esforço para pensar em ir para lá. Eu simplesmente vou. Ou, antes de dormir, eu dou uma escovada nos dentes. Eu nem penso assim, não, eu não posso me esquecer de escovar os dentes. Não, isso aí já é um hábito. É tão hábito que já aconteceu de eu entrar no banheiro porque eu ia pegar alguma coisa no banheiro e quando eu cheguei lá, eu comecei a escovar o dente e eu já tinha escovado o dente. Isso já deve ter acontecido com vocês. Por quê? Você tem tanto hábito de escovar o dente. O escovar o dente é um grande exemplo de hábito. Todo mundo tem. Uma citação daqui do Charles Duhigg. Eu acho que eu estou pronunciando certo. A diferença entre quem você é e quem você quer ser é o que você faz. Isso aqui ele lembra um pouco do que o Aristóteles falou também, né? Aquela citação anterior. Então, em um estudo da Duke University, aqui está o link, se alguém quiser dar uma olhada nessa pesquisa aí. Descobriu-se que aproximadamente 45% de todo o nosso comportamento é realizado por hábito. Então, 45% de tudo que a gente faz durante o dia, a gente faz por puro hábito, tá? Em outras palavras, a cada 2 minutos de nossa vida, passamos fazendo algo de forma inconsciente, ou seja, no piloto automático. Que nem quando eu vou levar minha filha na escola. Aqui uns exemplos aqui, ó. Já aconteceu com você não lembrar se trancou ou não a porta de casa quando vai verificar, vê que já tinha trancado?
Você deita lá, deixa eu trancar a porta. Quando vê, já estava trancado, porque você já tinha, por hábito, já tinha trancado antes. Aí o exemplo que eu já falei aqui, ó. Ou escovar os dentes 2 vezes sem nem precisar, mas pelo simples fato de ter entrado no banheiro mais de uma vez. Entrou para o banheiro, de novo, aí, quando vê, já estava escovando o dente. Já aconteceu com vocês? Deixa eu olhar aqui no... Aqui, ó, Orlandina, sim. Memória neurológica. Guto, nunca me ocorreu. Mas você deve ter algum hábito aí, Guto, que você faz sem pensar. Eu mais que alguém comentou alguma coisa. Eduardo, desculpa o atraso. Tudo bem, Eduarda? Aqui, ó, a Iviane falando do técnica Pomodoro. Isso ela estava falando lá atrás sobre os 30 minutos. Interessante. Vamos lá. Se sim, então fique sabendo que foi um hábito que praticou essas ações automaticamente, se ao menos lhe perguntar se deveria. Então, agora a gente vai criar o hábito. O hábito pode ser conscientemente criado em 5 passos. Então, vamos aprender a criar esse hábito aqui. Então, vamos aqui. Escolha uma tarefa bem simples que você queira que vire um hábito. Então, e é importante que seja algo bem fácil de fazer, tá? Não pensar, eu vou querer criar um hábito de correr 10 quilômetros todo dia. Não, aí já é complicado. Vão fazer coisas fáceis. Vou criar o hábito de ler um livro de 200 páginas todo dia. Tá? Muita gente tem gente que tem esse hábito, mas aí não é um hábito simples de você começar. Então, alguns exemplos que eu dei aqui. Aprender 3 palavras novas por dia. Todo mundo entende que isso aí é tranquilo, dá para fazer. 3 palavras por dia é algo fazível, né? Uma sessão do Duolingo. Sessão do Duolingo você leva uns 10 minutos para fazer, 10, 15 minutos ou menos. Boa noite, professor. Boa noite. Desculpe o horário. Tudo bem, tranquilo. Outro exemplo aqui, ó, ouvir um podcast no idioma de interesse. Pode ser uma coisa que você pode criar o hábito todo dia. Tá? Escolheu? Todo mundo tem aí em mente alguma coisa que queira escolher? Ou que queira passar para os seus alunos que tenham esse hábito todo dia? Então, bola para frente. Isso aí foi o primeiro passo. Segundo, estabeleça um gatilho. O que é o gatilho? É o que vai fazer você iniciar a prática dessa nova atividade que você quer que vire um hábito. Então, tem 2 formas. Determinar um horário para praticar essa nova rotina. Tipo, aí você coloca um alarme no celular para você estabelecer o gatilho. Ou você pode usar uma outra atividade que você já faz diariamente, sei lá, escovar o dente, por exemplo, e fazer a nova rotina na sequência. Ou eu dou um exemplo lá, ou fazer antes, né? Tipo, exemplos: tomar café, vestir-se. Você toma café todo dia? Você pode usar como gatilho para você iniciar um outro hábito. Vestir-se, verificar o celular, chegar em casa, ligar o computador, fazer as refeições, tomar banho, ligar a TV, coisas que vocês fazem todos os dias. Você pode usar isso como um gatilho. Beleza? Já pensou no gatilho aí? Terceiro passo. Quais são as coisas que você gosta de fazer diariamente? Tá? Então, escolha uma que só poderá ser feita após cumprir a tarefa. Então, você escolhe algo que seja prazeroso, que você gosta de fazer todos os dias, e você vai estabelecer como recompensa. Tá? Terceiro passo é a escolha de uma recompensa. O que você gosta de fazer? Tá? Exemplos. Se curte passar tempo nas redes sociais, só se permita fazê-lo após uma sessão de Duolingo. Você tem prazer de ficar nas redes sociais, de usar o TikTok? Ok, pode usar, mas tem que ser depois que você faz a tarefa ou atividade que você quer que vire um hábito. Quanto mais desejável e prazerosa for a recompensa, melhor. Quem for fazer em sala, tem umas coisas que os seus alunos sempre gostam de fazer, sei lá, alguma brincadeira que você estabelece, não sei. Tem algo que o pessoal gosta de fazer em sala. Você pode fazer só depois que
fizer algo. Não sei. Aí vai de cada professor. Quarto passo, crie um compromisso. Então, a gente pode criar uma frase da seguinte forma. Após o gatilho, devo fazer rotina, que é a atividade que eu quero que vire um hábito, e aí sim eu poderei receber a recompensa. Vamos ver aqui uns exemplos. Após eu acordar, devo aprender 3 palavras novas de inglês e assim poderei tomar um café. Tá? Eu já acordo pensando no café, beleza. Primeiro eu tenho que aprender as 3 palavras em inglês e aí sim eu posso tomar um cafezinho. Outro exemplo, após eu ligar o computador, tá? Você tem uma rotina, tem um trabalho, todo dia você abre o computador, eu devo fazer uma sessão de Duolingo. Tá? Você já está na frente do computador mesmo, já pode fazer o Duolingo no computador e também tem o Duolingo no celular. E aí, sim, após isso eu poderia fazer uma visita nas redes sociais. Por 15 minutos só apenas, né? Eu estou tentando limitar isso, tá? Aí a pessoa passa o resto do dia nas redes sociais, aí não é interessante. Após tocar o alarme às 22 horas, aí agora eu estabeleci o gatilho por um alarme. Após tocar o alarme às 22 horas, devo ler um livro em francês, por exemplo, estou querendo aprender francês, e aí sim eu poderei ir dormir. Dormir vai ser a minha recompensa. Tá? E aí, para virar o hábito, eu tenho que repetir, até virar o hábito. Por quanto tempo vocês acham que isso passa a ser um hábito? Quem sabe me dizer? Um mês, professor? Ou mais de um mês, né? Beatriz, acho que um mês. Quem Eu acredito que em uma semana em uma semana você já vira um hábito? a pessoa já começa a desenvolver um hábito. Lucas, acho que uma semana. Eviane, um mês. Mauriane, 15 dias. Então, temos aqui pessoal que acha que 7 dias, 15 dias. A Clema, 3 meses. A maioria aqui está falando um mês. Eu acho que quando começa a virar uma ação inconsciente, né? Algo que você faz automaticamente. Perfeito. Aí já saiu um hábito. Mas aí a dúvida é, quanto tempo eu tenho que ficar repetindo para que vire essa ação inconsciente? E aí, em geral, convencionou-se que leva aproximadamente 30 dias para solidificar o hábito, tá? Lá no livro fala 21 dias. É tipo, na primeira ele fala sobre as etapas. Tá? A primeira semana ele vai ser difícil, aí depois na segunda semana já vai ser você já vai estar mais acostumado. Na terceira semana você já está só consolidando o hábito. E aí ele diz que em 21 dias, 3 semanas, já tem um hábito. Mas é bom você manter mais uns 7 dias para completar os 30 dias, que aí você já está com o hábito solidificado. Mas não pense assim, passou os 30 dias, eu vou ficar um dia sem fazer. Não. Faça todos os dias e mantenha. Quanto mais tempo você conseguir manter, mais solidificado fica o hábito. Quanto mais você fizer, menos esforço será para você realmente fazer a atividade, certo? E aí, como a nossa proposta é ensino, como é que eu faço para que esses alunos criem essa atividade? E aí você tem que monitorar os seus alunos. Então, no Duolingo, se você estabelecer para os seus alunos fazerem Duolingo todos os dias, você consegue monitorar isso. Tem o Duolingo Classroom, tá? Que você abre uma turma e você consegue monitorar todos os seus alunos. E aí você vê quem está fazendo ou não as atividades, certo? O Enki, que é outro que eu gosto, ele não é tão fácil quanto o Duolingo de monitorar. Mas você tem como os alunos gerarem os relatórios para conseguir provar para o professor que está fazendo atividade todos os dias. E o Memrise, ele também tem um ranking do curso. Você consegue montar um grupo do Memrise, que aí você consegue ver quem está fazendo as atividades no Memrise, tá?
Outros, tem umas formas de fazer gamification, né? Gamificação. Tem uma plataforma chamada Abitica e Classcraft, que são dois. Eu não tenho muita familiaridade com eles, só fica aí a dica que existe. Tá? E Google Sala de Aula, você consegue, assim como eu crio os formulários, pessoal, vocês podem também criar umas atividades no Google Sala de Aula para monitorar quem está fazendo as atividades todos os dias. Lembra que eu falei, o professor ele não vai ter o contato com os alunos todos os dias, mas ele tem que achar alguma maneira de manter os seus alunos em atividades todos os dias. Então, o Google Sala de Aula dá para fazer isso da mesma forma que eu passo as atividades para vocês, que eu passo o questionário para vocês. Então, você consegue manter esse controle. E aí, como eu faço esse questionário? Eu uso o Google Forms, tá? Para fazer isso. Princípio de Pareto. Orlandina, o som está falhando aqui. Todo mundo está... É só com a Orlandina que está falhando ou está todo mundo? Orlandina, veja aí que o pessoal está falando que está escutando bem, ninguém está reclamando aqui, não. A Valéria está dizendo que falha também. Me avisa aí que eu não vou mexer no meu microfone, mas se realmente estiver ruim, aí vocês me avisam aí. Princípio de Pareto. Lembra que eu falei de princípio de Pareto, pessoal? Quem se lembra do que eu falei de princípio de Pareto? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar disso? Não. Estou vendo aqui que... Sim, essa parte de princípio de Pareto é mais na área de economia, né? Também que usa muito nas ciências econômicas. Mas é engraçado que eu só ouvi falar disso aí quando eu comecei a estudar eficiência do estudo de idiomas. Mas realmente, assim, a referência toda é economia. Então vamos lá. Para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Tá? Isso aí é uma citação do Vilfredo Pareto. Não sei se meu sotaque italiano tá bom. É Vilfredo Pareto. Para aprender rápido um idioma, não adianta dar duro e estudar por horas todos os dias. Tá? Você deve estudar com eficiência. E aí que entra aqui o que eu vou passar para vocês, o princípio de Pareto. Também conhecido como a regra do 80/20. Tá? Então, o que o princípio diz? Até eu coloquei aqui, regra 80/20. 20% dos esforços geram 80% dos resultados. Ou seja, é uma pequena quantidade responsável pela maior parte do resultado que se quer obter. Os resultados não são homogêneos. Vamos ver aqui uns exemplos. Aí aqui tem a ilustração disso. Tem todo o esforço que se pode ter em alguma atividade, só que 20% é que vai gerar 80% aqui do resultado. Os 80% do esforço excedente, eles só vão ajudar em 20%. Então, a forma mais eficiente seria saber o que são esses 20% e focar neles. Tá? Então, vamos ver como é que veio essa história aqui da regra do 80/20, ou regra de Pareto. Em 1906, o economista italiano Vilfredo Pareto publicou um estudo que afirmava que 20% da população da Itália concentrava 80% da riqueza do país. E aí a gente sempre, no jornal, a gente sempre vê isso. Não sei quanto por cento da riqueza do Brasil está concentrada em, sei lá, 5% das famílias brasileiras. Não tem isso? Então, essa proporção você começa a ver em vários lugares. Tá? Então, desde então, esse princípio de análise se estendeu por diversas áreas de estudo e foi batizado como princípio de Pareto. Exemplos.
80% das vendas são geradas por 20% dos vendedores. Aí o pessoal da economia, né, que o Álvaro estava falando. Eu falei Álvaro, mas é Orlando? Álvaro, não, é Álvaro mesmo. 80% das vendas são geradas por 20% dos vendedores. Se você puxar uma estatística aí, isso costuma ser verdade. E a gente fala 80-20, mas às vezes é 90-10, tá? Essa proporção. 80% dos lucros são gerados por 20% dos produtos. Então, muitas empresas, assim, para ser mais eficiente, não, estamos vendendo 100 itens diferentes. Mas só 20% realmente vendem, que são responsáveis por 80% do lucro. E muitas vezes a empresa foca, não, vamos focar naqueles 20% lá dos produtos. 20% dos jogadores são responsáveis por 80% das vitórias nos jogos. E aí, isso também explica porque poucos jogadores têm os salários maiores. Tipo, o Neymar tem um salário maior do que um lateral lá do Paris Saint-Germain, porque ele é responsável, o Neymar é mais responsável por 80% das vitórias, por exemplo. Tá? E aí a gente vê isso pode ser aplicado em várias áreas, tá? 20% dos funcionários são responsáveis por 80% das faltas no trabalho. Isso é verdade. Então, muitas vezes o patrão sabe quem são os empregados que faltam mais, tá? No nosso caso, como professores, o coordenador sabe quem são os professores que costumam faltar mais nas aulas. Aqui, 80% dos likes em suas postagens no Facebook vem de 20% dos seus amigos. Vamos aqui para um último exemplo que já ficou cansativo aqui. 80% das suas ligações são feitas para 20% dos contatos existentes no telefone. Ou, sei lá, você passa 80% do tempo falando com 20% dos seus contatos no telefone. Ou 90%, 95% das suas mensagens no WhatsApp está com aqueles 5% dos seus contatos. Pode variar essa proporção, não estudei isso. Bom, Pareto para aprender línguas. Como eu faço para encontrar os 20%, sendo que o meu foco é para aprender a conversação no dia a dia? Então, como é que eu vou saber o que eu devo focar? Quais são os 20% do idioma que eu quero aprender para que eu aprenda os 80%, tá? Então, para isso, vou separar os estudos em 3 áreas: frases, vocabulário e gramática, tá, pessoal? Estamos aqui, frases. Uma estratégia bem interessante é você pegar um livro de frases, tá? Tem um bem conhecido que é da Lonely Planet. Deixa eu ver se eu dou uma pesquisada aqui. Lonely. Ei, cacete. Lonely. Guia de conversação. Acho que tem para vários idiomas, tá? Aqui, ó. Aqui tem, ó. Já até dá sugestão para eu completar em inglês. Mas aqui, ó, tem para vários idiomas. E aí você consegue extrair muitas frases e muitas vezes já acompanha com áudio, tá? E se você for olhar aqui, ó, você consegue comprar por R$15. No estante virtual, ele é tipo um selo, né? Tá, aí tem umas opções grátis, né? Quem achar que é caro, tem umas opções grátis. Temos aqui o Omniglots, tá? É um site que possui frases úteis para infinidade de línguas. Aí eu abri aqui, ó. Quem quiser encontrar umas frases bem úteis. Aí esse Omniglots, ele reuniu várias. Deixa eu aqui. O link está aqui, tá, pessoal? Se vocês clicarem no material, deixa eu aumentar aqui um pouco. Conseguem ler? Então, ó, se vocês forem ver, aqui, ó, tem frases úteis. Tem frases úteis para um monte de idiomas, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, Spanish. Vamos aqui para o espanhol. Aqui, ó.
eu vou encontrar várias frases úteis para espanhol. Então, isso aqui são várias frases que você tem grande chance de encontrar, tá? Então, se você estiver iniciando um idioma ou estiver ensinando alguém, essas são umas frases bem interessantes para você ensinar logo de cara. Tá? E aí, aqui nesse Omniglots, esse site, omniglots.com, se você clicar aqui, você já tem um MP3, que você... Muitos já tem um áudio aqui. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Vocês conseguem ouvir? Vocês ouvem quando eu dou play? Não. Ah, então. Mas aí vocês visitam aí o site, aí, que eu teria que mudar as configurações para vocês ouvirem aqui. Tá, esse aqui é um exemplo. Temos aqui também um site aqui, 50language.com. Está aberto aqui. E aí você também consegue encontrar bastante coisas. Eu até fiz uma procura aqui. Vamos aqui no Home. Aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho para... Ó, eu falo português. Cadê português? E quero aprender. Vamos aqui, vamos francês. Quero aprender francês. Ok. E aqui, ó, ele já te dá várias situações, já, pessoas, família. E aí, vamos entrar em algum aqui, limpeza da casa. Vamos aqui, limpeza da casa. E aí, ele já te dá vários... Opa, cadê? Aqui, ó. Vou mostrar, esconder. Então, ele já te dá várias frases bem interessantes aqui que vocês poderiam utilizar. Então, e se você olhar aqui, ó, tem um áudio também. Tá? Só que se eu apertar aqui, vocês não vão ouvir. Então, eu estou dando aqui um site aí que vocês poderiam encontrar essas frases aí. O que mais? Tá. Ainda em frase, me perguntaram mais cedo, eu coloquei um link para vocês lá no Google Sala de Aulas. Cadê? Google Sala de Aula, cadê? Tá aqui. Aqui, ó, atividades. Cadê? Aqui, ó, hackeando línguas, tá? Botei aqui um link. Tem aqui a planilha e tem os áudios, tá? Isso aqui eu estou compartilhando, isso aqui é coisa que eu produzi. Eu sempre verifiquei muitos fóruns, tá? De aprendizagem de idiomas. E aí, um deles tem uma planilha que é uma forma de você hackear um idioma, para você aprender rapidamente um idioma. Aí você clicando aqui nesse link aqui, estou compartilhando para vocês. E aí ele dá um passo a passo de como você faz. Só que aí o fórum é em inglês, aí ele dá os exemplos em inglês. Então, ó, a parte essencial do idioma. Aí tem aqui o hello, goodbye, please. Aí você vai colocar no idioma que você quer aprender. Aqui, ó. Você vai completando aqui no idioma que você quer aprender. Quem quer aprender inglês, o bacana que já está aqui pronto. Tá? Aí, por exemplo, francês, aí você vai colocando. Isso aqui é só a planilha que foi compartilhada. Só que se vocês forem ver, eu criei umas abas aqui que é o que eu fiz. Eu peguei várias coisas aqui, ó, as frases importantes, e já está aqui para inglês. Se você for ver aqui, ó, em inglês, eu já tenho 169 frases. E são frases bem interessantes para você dominar. Tem aqui espanhol. Aqui, ó, espanhol tem quantas frases? Deixa eu ver aqui. Ó, 188. Tem francês, tem italiano, tem alemão, tá? Aí, ó, o que eu sei que tá bem legal é o inglês, espanhol e francês, que são os idiomas que eu já estudei, e aí eu já dei uma melhorada nas frases. Já o italiano e o alemão eu coloquei no Google
tradutor, tá? Então, se alguém quiser entrar e botar uns comentários aqui, pode ter alguma tradução ruim que eu não conheço, né? Então, eu não domino esses idiomas, então não sei. Tá? Então, aqui já tem várias frases interessantes para quem quiser já dando uma olhada aqui, se entram. Voltando. Tá. Vocabulário. Vocês estão vendo aqui vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui. Acabou minha água. Quantas palavras aqui eu preciso para ter uma boa compreensão aí do idioma? Tá? Para eu alcançar lá a meta da regra de Pareto. Quantas palavras eu tenho que aprender? Vamos ver se eu consigo responder aqui. 2.000 palavras, professor? 2.000 palavras. Todo mundo falou isso aí? A Kelly respondeu aqui 87.000. Meu Deus. Vamos lá. Aqui, ó. 2.000 palavras. Aí você já consegue aprender 81%. Então, 2.000 palavras mais frequentes são equivalentes a saber 80% de todos os vocábulos presentes em uma conversa, texto ou conversa. Então, o que está dizendo aqui, ó, se você chegar em 2.000 palavras, aprender 2.000 palavras, qualquer texto ou qualquer conversa que você vai ter, pelo menos 80% das palavras que estão lá no texto você já compreende, certo? E aí, se você aprender mais 1.000, o efeito não é tão grande. Você passa de 81% para 85%. Você ganha 4%. Você ganha aprendendo mais 1.000. Aprendendo mais 1.000, você, de 5 vai para 8. Você só ganha 3% aí de eficiência, entendeu? Então, é interessante vocês conseguirem bater essa meta de 2.000. Agora, esse 2.000, não estou lembrado de onde eu tirei isso aqui, tá? Porque você vai olhando na internet, cada lugar fala diferente. Eu já vi, sei lá, entrevista, o pessoal falando, é 150, é 1.500, é 1.200, tá? Mas aí 2.000 é uma meta interessante de você atingir. Professor, só uma observação, né? Que eu tenho uma prima que mora e, tipo, eu não sabia. Aí ela, que mora nos Estados Unidos, né? Tipo, eu não sabia. Aí ela pegou e falou, né? Que quando ela foi para lá, que para ela conseguir falar e escrever, foi nessa base, de 1.000 a 2.000 palavras, para ela poder, né, já ficar bem com a escrita e a fala. Porque não tem para onde fugir. O vocabulário, as palavras, é o bloco de montagem do idioma. Então, para você conseguir se passar uma mensagem ou entender uma mensagem, não tem outro jeito. Você tem que saber bastante, tem que ter um vocabulário alto, entendeu? Sim, senhor. Então, aí aqui tem a curva para vocês verem como é o progresso. Então, logo de cara, você aprendendo 100 palavras, só que tem que ser 100 palavras de alta frequência, tem que ser palavras importantes. Então, se você pegar as 100 palavras mais importantes do idioma, você já consegue entender 50%. Entendeu? 100 palavras já sabe 50%. Então, qualquer texto que você vai pegar, pelo menos 50%, a metade das palavras que estão lá você já vai entender. Tá? Isso com 100. Mas aí, ó, cada porcentagem dessa fica mais, o esforço é maior para você alcançar. E aí aqui tem o 2.000 palavras que você chega em 80%. Lá na tabela estava 81%. Perfeito? E, se eu não me engano, isso aqui é no inglês, tá? Pode variar de um idioma para outro. Né? E assim vai. E aí, sabendo que eu quero ter dar foco lá na minha regra de Pareto. Botei P de Pareto, deve ser R de Pareto. Não vou corrigir isso aqui. Como é que eu vou saber quais são as palavras mais importantes? Então, no Wiktionary, tem aqui o link, já tem várias tabelas com essas palavras mais importantes, que chamam de palavras de alta frequência. Tá? Vamos aqui, vou abrir aqui em algum lugar. Wiktionary, aqui. Ctrl+.
Aí, se vocês clicarem, vocês caem nesse link aqui. Então, ele te entrega aqui tabelas do inglês em vários idiomas. Eu nem sei o que é isso aqui. Albanian, árabe, búlgaro, eu acho, catalão. Tá? Vamos ver aqui um. O inglês tem vários, assim, ó. Tem até por temas. Tá? Quem gosta de poesia, tem palavras de alta frequência que vão aparecer em poesia, e tem quem gosta de ficção. Tá? Então, eles pegaram essa frequência estatística aí de várias fontes diferentes. Tá? Vamos ver aqui, sei lá, alemão. Tá aqui, ó, tem as 2.000 palavras mais frequentes. Isso aqui são substantivos mais frequentes. Aqui, ó, 2.980 dos substantivos mais frequentes em alemão. Aqui, ó, as palavras mais frequentes. Vamos ver aqui, vamos abrir esse aqui. Isso aí para quem quer alemão. Eu estou tentando diversificar aqui. Às vezes eu falo em alemão, às vezes eu falo em francês. E aqui, ó, o cara aqui já está entregando aqui. Eu acho que ele tem uma planilha aqui em algum lugar. Acho que cada uma dessas aqui tem uma planilha. Deixa eu ver. Preposições mais frequentes. Não sei, eu cheguei a estudar o alemão agora, mas hoje eu sou zerado em alemão. Vamos ver aqui o do inglês. Aqui. O inglês é o primeiro aqui que aparece. Aqui, ó. Ele logo... Não é isso que eu ia falar. Aqui, ó. 100 palavras mais frequentes do... Aí a fonte é do projeto Gutenberg. Quem não conhece, o projeto Gutenberg é um projeto que você encontra muitos livros grátis, tá? Que já viraram bem aberto ao público. E aí aqui eu já te dando as 100 palavras mais frequentes. Mas aí você consegue encontrar as 1.000, as 10.000, as 20.000 e assim vai. Então, quem quiser utilizar como fonte é uma boa fonte. Onde mais? E aí vocês também podem gerar usar um calculador de palavras. Digamos que você vai dar um texto, aí você quer estudar um texto, e você quer saber quais são as palavras. Deixa eu achar aqui deixa eu abrir aqui alguma coisa qualquer aqui, para usar isso como Wikipedia. Ou .com. Não quero em português. Será que ele vai me jogar em português? Aqui, ó, inglês. Por exemplo. Vamos ver. Vamos entrar nesse artigo aqui da Rainha Elizabeth. Por exemplo. E aí eu vou selecionar a partir daqui. Eu quero estudar todo esse artigo. Eita, Paulo, eu fui demais. Tá bom, até aqui. Aí, eu vou entrar num link desses aqui. Eu dei 2 aqui. Ele vai montar aqui uma tabela de alta frequência para vocês. Cadê ele? Bem aqui. Esse. Aí eu posso jogar aqui. E aqui, ó, ele já monta aqui, ó, a palavra mais frequente aqui. Deixa eu aumentar aqui mais para vocês enxergarem. Então, se vocês pegarem esse texto, querem entender esse texto, aqui ele está mostrando quais são as palavras que você deve dar mais foco, tá? Ó, Elizabeth é uma palavra, como é um texto sobre a Elizabeth, ela aparece aqui, tá? Tem um outro aqui, que também faz um trabalho parecido, eu vou jogar aqui. Update table. Tá aqui. Tá aqui a tabela. Aparece aqui embaixo. Tá?
É engraçado que esse aqui, ele calculou diferente. Ah, aqui ele também pode, sei lá, 2 palavras que aparecem em sequência aqui, ó. É isso? 3 vezes. Agora eu não estou lembrado para que serve esse botão, não. Tá? Mas aí, isso aqui eu acho que é de grande ajuda para quem quiser seguir a regra de Pareto. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Sabe o que eu quero interessante também fazer aqui, ó? Por exemplo, se você quer assistir algum episódio de algum seriado em inglês, você consegue ir lá no Open, eu acho que é Open Subtitles. E aí você consegue baixar a legenda de algum filme, aí você consegue, aí você joga aqui para verificar quais são as palavras que você tem que aprender para entender o episódio. É uma coisa interessante de se fazer. Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu joguei bastante coisa aqui para vocês. Não sei se estão acompanhando. Giovana, o nome... pega o material lá no Google Sala de Aulas, aí você tem um link aqui, tá? Tudo que eu estou falando tem um link lá no material. Tá? Aliana, pega lá o material que você encontra lá. Vamos lá, continuando. Gramática, tá? Eu falei sobre palavras, falei sobre frases, agora vamos falar sobre gramática. E aí, isso aqui é onde muita gente se bate. Então, uma forma interessante que eu achei de atacar a gramática seria que você se concentre na gramática do cotidiano. Por exemplo, digamos que você conhece um colega gringo, você não vai aprender ele. Não, a primeira coisa que eu vou te ensinar é pretérito, mais que perfeito. Não, você nunca vai ensinar isso. Você não vai ensinar ele a usar o vós, né? Você vai usar realmente coisas que se usa no cotidiano, tá? Então, que é o que está dentro dos 20%, né? Então, interessante é não sei se vocês conhecem o Tim Ferriss, aí tem aqui um link aqui do método dele. Ele desenvolveu um ótimo atalho para quem quer aprender a assimilar a gramática básica de uma língua de forma acelerada. Então, consiste na aprendizagem de um conjunto de poucas frases. Aí eu vou apresentar aqui as frases para vocês. Tá? Então, temos aqui, a maçã é vermelha, essa é a maçã do João, eu dou ao João a maçã, nós damos a ele a maçã. Então, olha só, ele aprende a falar na primeira pessoa, na segunda pessoa, ele aprende os principais pronomes, certo? Então, seriam essas frases interessantes para ensinar a gramática para alguém, tá? E aí, o que você faz? Você pega essas frases e traduz para o idioma que você quer aprender. Ou dá para alguém que tenha uma boa fluência para traduzir isso aqui. Só que, vamos voltar lá para a planilha. Eu já meio que fiz a tradução para esses idiomas aqui que eu apresentei. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Já estão aqui, se você olhar no final da planilha, são essas frases aqui, ó. Eu coloquei aqui. Então, temos aqui para alemão e temos aqui, ó, para inglês. Ó, bem no final da planilha é a última coisa que eu faço. Então, eu já inseri essas frases aqui, tá? Então, essa planilha aqui seria uma boa base assim, para você aprender frases básicas e também as frases que te ajudam a aprender o que é a gramática utilizada no cotidiano, tá? Quem não viu onde é que está o link, vai lá no Google Sala de Aula. Aí você vai aqui, ó, hackeando línguas. Então, aqui é a planilha. E, ó, para o inglês, o francês, o espanhol, eu já tenho também os áudios MP3, tá? Então, todas essas frases aqui já estão acompanhadas com o arquivo MP3 com áudio, tá? Alguma dúvida aqui? Eu acho que a partir de agora eu já passo para outra. Tá, ainda comentando em cima.
Essas frases lhe dão uma boa noção de importantes estruturas gramaticais, tipo objeto direto, indireto, substantivos, pronomes possessivos, etc. Basta traduzir para a língua que se quer aprender, com certeza a gramática aprendida aqui está dentro dos 20% que queremos. Certo? Alguma dúvida que a gente já vai para outro assunto, que estou vendo que já são 8h30. Perfeito, vamos lá então. Eu já estou cansado aqui. Eu vou pegar um pouco de água aqui, rapidinho, pessoal. Já volto. Voltando aqui. Gente, se vocês quiserem, eu posso criar um grupo aí que aí eu jogo lá no como é que é? No WhatsApp lá. Eu jogo lá no Google Sala de Aula aí todo mundo que clica no link aí cai no grupo. Que tal? Tá, vou criar lá. Vamos continuar. Que eu estava olhando aqui no grupo aí, nas mensagens, eu estou vendo que o pessoal está querendo criar grupo do WhatsApp. Ok, vamos lá. Outra dica, aprender com vários sentidos e mídias. O que é isso? Então, as informações no nosso cérebro estão ligadas como se fossem teias de aranha, tá? Eu já vi vários livros fazendo esse comentário aí, que as informações se conectam, tá? Informações relacionadas têm fios de teias entre eles, tá? Então, é mais fácil eu aprender alguma coisa se eu tiver o contexto. Se eu já tiver... é mais fácil aprender alguma coisa nova se eu já tiver... Se eu já souber coisas relacionadas àquela coisa nova que eu quero aprender. Tá? Eu começo a criar conexões. Então, quanto mais informações relacionadas, mais fácil fica de reter informações na memória. Então, por isso, mental, para quem não sabe, dar um exemplo, digamos que eu quero aprender sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí eu vou conectando os assuntos. Então, eu vou colocando tudo que é relacionado e eu tenho facilidade aqui de aprender, porque é mais ou menos assim como o nosso cérebro funciona. Certo? Então, Primeira Guerra Mundial, aí depois vou falar sobre a Tríplice Aliança. O que está ligado à Tríplice Aliança? Aí eu vou conectando assim, assim vai. Tá? Então, mapa mental é uma técnica de estudo que muita gente utiliza aqui. Informações relacionadas podem ser. O que podem ser informações relacionadas? Cadê? Sentidos sensoriais, tá? Então, tipo, se eu quero aprender alguma coisa e eu consigo pegar nela, eu consigo sentir o cheiro, tá? Eu consigo ouvir aquela coisa, então isso me ajuda porque eu consigo conectar e isso facilita para o meu cérebro para aprender algo, tá? Então, mídias, imagens, áudio e vídeo, tá? Por exemplo, eu estou querendo aprender uma palavra nova, mas se eu ver aquela palavra ligada a uma imagem, eu ouço o som da palavra, e além de ver uma imagem, eu vejo um vídeo que seria uma imagem em movimento que enriquece mais a conexão.
certo? Então, isso ajuda a melhorar o sentido. Então, se eu for ver, eu quero aprender tem muita gente que gosta de aprender lendo, certo? Mas eu consigo aprender melhor se o que eu estiver lendo, eu tenho o áudio, aí eu ouço o áudio daquilo que eu estou lendo. Além de ouvir o áudio, não tem quando eu assisto um filme e tem a legenda com closed caption, que é exatamente o que as pessoas estão falando. Então, agora eu estou vendo a palavra, estou ouvindo a palavra e ainda estou assistindo alguém falando a palavra ou estou vendo um contexto. Então, é isso que eu estou querendo falar de... você quer aprender alguma coisa, mas se você ligar vários sentidos, ajuda a melhorar a aprendizagem. E aí, o contexto seria... o contexto que a palavra que você quer aprender, que é o que eu estou dando exemplo, é que ela está inserida. Então, o contexto também é outra coisa que ajuda você a aprender. Emoção. Se você aprender algo em uma situação de alegria, risada, medo, isso ajuda também a reter algo na memória. Por isso que muitas pessoas têm traumas, né? Tipo, aconteceu alguma coisa com elas em momentos de muito medo, de pavor, e elas não conseguem esquecer. Então, as emoções é uma ferramenta muito forte para manter algo na memória. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vocabulário novo. Tradução do texto. Tá. Deixa eu explicar o que eu quero dizer aqui. Digamos que eu quero aprender uma palavra nova. Aí eu posso dizer, tal palavra, ele tem tal tradução. Aí tenta decorar isso. Ele é complicado. Aí o que eu posso fazer? Eu posso, além de saber a tradução, eu ouvir a palavra. E aí eu também ter a imagem. E aí eu ter o vídeo. É o que eu já falei. Olha, tem mais. Frases com a palavra. Então, eu vou querer a palavra, eu também vou querer saber essa palavra dentro de um contexto de uma frase. Então, isso também ajuda eu a memorizar melhor a palavra. E aí, esse contexto, ele é um contexto engraçado. Então, agora eu estou adicionando emoção. Deu para entender, pessoal? Que eu acabei saindo, aí eu meio que me desconcentrei, não sei se eu nesse último slide eu consegui ser didático. Até eu ligar de novo as ideias. Deu para entender isso aqui, pessoal? A Rita falou aqui um negócio aqui, importante também falar, que eu acho que é o que ela usa na sala de aula dela, importante também falar sobre a origem greco-latina das palavras, o que contribui para o entendimento. Rita, eu acho interessante isso, mas para mim, isso aí que você falou entra no contexto. Ou seja, você está dando a origem da palavra, você está dando mais contexto para a pessoa aprender. Concorda comigo? Perfeito. Sistema de repetições espaçadas. Eu botei aqui em Y, porque eu acho que quando eu fui criar, quando eu escrevi, eu comecei escrevendo em inglês, depois em português. E corrigir isso aqui. A repetição é a mãe de todos os dons. Isso aqui é uma frase do Anthony Robbins, que ele é um coach, guru, famosão lá nos Estados Unidos. Então, vamos agora falar sobre sistemas de repetições espaçadas, ou conhecido também na internet por SRS, ou em inglês SRS. O SRS é um sistema de aprendizagem que nos permite memorizar uma informação de forma eficiente. Então, lembra que eu estou sempre falando em eficiência, tá? Então, todo mundo sabe que você aprende um idioma repetindo, mas só que aí eu vou repetir à torta e direita. Existe uma maneira de você sistematizar essa repetição. E aí é o sistema de repetições espaçadas. Então, o que ele faz? Ele procura minimizar o número de repetições necessárias para reter uma informação.
Então, eu sei que eu tenho que repetir, mas eu quero repetir o mínimo possível, para que eu tenha tempo de estudar outras coisas e também repetir outras coisas. Então, para isso, o SRS agenda a revisão para quando estamos prestes a esquecer, pois é o momento ideal para revisar de forma otimizada. Tá? Alguém já tinha ouvido falar disso? Deixa eu só ver aqui. Ó, tem gente que já ouviu falar, a Kelly não viu. Estou vendo que para muita gente não é novidade, não. Aqui, ó, o Guto, ele é muito utilizado em conjunto com o Anki. Sim, o Anki, ele é o... na verdade, quando você... Quem ouve falar de sistema SRS, não tem como não ter ouvido falar do Anki, porque ele é o principal programa que implementa o SRS. Ou sistema de repetições espaçadas. Então, vamos lá. Vamos ver o que... Vamos entender o que seria a repetição espaçada. Para isso, a gente tem que verificar aqui a curva de... Então, a primeira curva aqui, que é o azul, tá? Seria o momento que eu aprendo... Vamos dizer que eu estou aprendendo uma palavra. Então, seria o primeiro momento que eu ouço ou aprendo essa palavra. Só que aí, com o passar do tempo ou dos dias, ele vai ficando, ele vai caindo. Aí, ele, sei lá, ele cai para 90%, ele vai caindo no esquecimento. Essa porcentagem aqui seria como é que ele está gravado na memória. Então, ele vai se apagando da memória com o tempo, certo? E aí, o que eu preciso para acender de novo, para botar eles em 100%, eu teria que fazer uma repetição dessa palavra, ou seja, eu vou ter que estudar a palavra de novo. Então, quando eu chego aqui, ó, passa, sei lá, aqui seria um dia, passou um dia, eu vou estudar a palavra de novo para deixar ele mais fresco na memória. Só que eu vou continuar esquecendo. Só que essa curva, ela não vai ser tão... a descida não vai ser tão íngreme. Certo? Vai ser a curva vermelha aqui. Então, quando ele cair, estiver esquecendo de novo, vai ter se passado mais dias. Não preciso repetir em um dia. Eu já posso repetir em... O que seria isso aqui? Seria uma diferença de 4 dias, 5 dias? Não sei. Aí eu faço uma segunda repetição. E aí, após a segunda repetição, a curva fica menos íngreme ainda. E o que significa é que eu vou levar mais tempo até que chegue um momento que eu preciso repetir de novo. E assim vai. Vou repetir pela terceira vez, eu estudo de novo a palavra, e aí eu só vou repetir de novo muito tempo depois, certo? Então, isso seria a repetição espaçada. O tempo de repetição ele vai se espaçando. E aí seria a forma mais eficiente aí de estudar ou de repetir uma informação, tá? Esse sistema ele não é só usado em idiomas, não. Se vocês olharem aí, sistemas de repetição espaçada, SRS, ou o próprio programa Anki, ele é usado muito para quem está aprendendo o idioma, mas se você for ver, tem um pessoal que está estudando para vestibular, concurso, muita gente, você vê muito site, muito canal de YouTube que dá foco desse sistema para isso, né, para concurso, estudante de medicina, você vai ver muito o canal de estudante de medicina, tá? E também, claro, muita gente que está querendo aprender outros idiomas, sei lá, canais de poliglotas. Como é que um sistema SRS funciona? Qual é o princípio dele? Tá? Ele parte... Ele toma como base as pessoas que estudam com um cartão de memória. O que é um cartão de memória? É você escrever uma informação de um lado do cartão, certo? E do outro, a resposta que você quer lembrar. Por exemplo, eu estou querendo, nesse exemplo aqui, aprender a palavra dog, e o que isso significa. Aí, do outro lado do cartão, eu coloco o cachorro. Aí, vamos ver aqui uma animação que eu fiz aqui. Então, quero aprender a palavra dog. Escrevo de um lado dog, e aí do outro lado eu escrevo a resposta.
cachorro, aí como eu quero usar outros sentidos, eu faço o desenho também do cachorro aí para ele ficar mais ligado na memória. E aí, de tempos em tempos, eu pego esse cartão para revisar, certo? Só que aí, isso aí é uma maneira antiga de se fazer. Então, hoje em dia, existem sistemas de SRS. Aí, no caso, o colega até falou sobre o Enki, certo? Que eu consigo colocar de um lado do cartão a palavra e do outro lado eu posso colocar, em vez de um desenho que eu fiz na mão, eu posso achar uma imagem da internet e colocar. E coloco a tradução. E aí eu também consigo colocar um arquivo de áudio para eu também saber como é que pronuncia. Então, antigamente eu não conseguia fazer isso. Então, existe essa facilidade da internet, da tecnologia. E aí, uma outra opção, em vez de botar uma imagem, eu posso até colocar um vídeo. Posso colocar uma imagem animada no lugar desse cachorro. Então, vamos ver aqui isso aqui na prática. Tá, deixa eu iniciar aqui a animação. Então, ao lado do cartão dog, aí eu aperto aqui para mostrar a resposta. E aí aparece aqui a imagem e o que é a tradução. E também eu posso optar por colocar o áudio. Beleza. Aí eu vou para o próximo. E aí, por exemplo, aparece outro que eu quero aprender, cats. E aí, dessa vez, no caso do gato, eu coloquei uma animaçãozinha, certo? Então, é muito melhor do que o cartão físico de memória. E aí eu posso colocar esse programa aqui no meu computador, posso colocar também no celular. E repara também que aqui já tem calculado, se eu colocar bom, que eu digo, eu estudei de novo e eu entendi, ele já põe o tempo em que vai levar para que eu repita, eu necessite repetir esse estudo. Tá? O Guto falou já do Enki. Você usa, Guto? O Enki? Ou Anki? Outra coisa. Mas é para aprender idioma ou é para, sei lá, concurso? Perfeito. É o que eu vou passar umas 3 aulas aí falando sobre o Enki. Eu sou um grande defensor do Enki, ou do Anki. Tá, esse aí eu acho que já é o último tópico, é imersão. Temos aqui, vamos começar aqui com uma citação do Bruce Lee. Se quer aprender a nadar, você tem que se jogar na água. O que ele está dizendo é que você pode aprender toda a teoria do nado, você pode ler o manual, todos os passos para você dar uma braçada, mas para você aprender mesmo, você tem que se jogar na água, certo? Então, o que é imersão? Para aprender uma língua, o ideal é viajar para o país que fale essa língua para assim estar imerso pelo idioma, que é o que o Álvaro falou, o que o Álvaro utilizou para o inglês e para o espanhol. Então, ter contato direto com a cultura, o povo, e aí você é forçado a se comunicar, entender as pessoas, as placas nas ruas e o menu dos restaurantes, etc. Porém, infelizmente, nem sempre é possível embarcar nessa viagem. Então, para a maioria de nós, é complicado você a gente comprar essa passagem e passar um tempo aí, seja por tempo, por questão de dinheiro ou por N motivos. Mesmo assim, existem coisas que você pode fazer para simular esse ambiente de imersão. O importante é fazer com que o seu novo idioma faça parte do seu dia a dia, tendo contato com ele a cada momento. E aí, um exemplo aí que o pessoal já deu, aí seria jogos, né? Tem o pessoal que joga RPG, tem o pessoal que joga Counter-Strike. Acho que foi o Guto, foi o Luciano aí que falou. Teve uma moça também que falou aí de Counter-Strike, certo? Foi uma forma deles, que eles encontraram de ficarem imersos num mundo que tem só o idioma deles e que deu bastante resultado. Então, seguem aqui algumas ideias de coisas a serem feitas na nova língua que você quer aprender. Mude o idioma de todos os seus aparelhos eletrônicos. Então, smartphone, TV, computador, videogame, você coloca tudo para o idioma que você quer aprender e você acaba sendo forçado com o tempo saber o que está
o que é cada... Você vai configurar seu celular aí, você meio que fica forçado a saber aquelas palavras em inglês para conseguir fazer alguma mudança no celular, para atender, tudo mais. Videogame, videogame foi o exemplo que o pessoal deu já, aí no chat. Assista filmes estrangeiros. E aí é que eu falo, quer ficar no Netflix, e a maioria dos filmes são estrangeiros, não invente de colocar dublado. Coloque no original, coloque legendas, mas não coloque dublado. Tá? É uma forma de você ficar imerso. Aí você vai... Quando você gosta de ouvir música, gosta de ouvir rádio, podcast, ouça música, rádio, podcast no idioma que você quer aprender. E aí, modifique o idioma do Facebook. Facebook, entenda-se, qualquer rede social. Instagram, TikTok, o YouTube, coloque também Twitter, você coloca também tudo para ser no idioma que você quer aprender. E aí lá você entra em grupos de pessoas que estão falando o idioma que você quer aprender, você começa a seguir os famosos estrangeiros, de forma que você sempre, mesmo você estando aí na rede social, você está praticando o seu idioma e você está imerso no seu idioma. Ok. Tá, outra coisa aqui. Wikipedia. Wikipedia tem tudo quanto é idioma. Então, se você usa a Wikipedia em português, tente pelo menos assim, verificar se tem aquele assunto. Provavelmente tem em inglês, mas está estudando espanhol, vê se tem aquele assunto em espanhol. Tá? E se force a tentar entender. Outra dica seria encha sua casa de post-its com o nome de sua mobília, por exemplo. Então, toda vez que você olha uma mobília sua, sei lá, o sofá, aí você vai estar lá o post-it, couch, aí você vai sempre lembrar da palavra em inglês. Isso aqui são algumas ideias que eu tenho. Alguém tem alguma ideia aí para somar aqui? Alguém tem alguma ideia aí que utiliza aí para se sentir imerso no idioma? Ou será que eu já falei tudo? Fazer um diário, né, sobre o dia, o que aconteceu, ou então sobre a rotina, né, para... Perfeito. Aí você... a Rita também falou algo parecido com o João, aqui, escrever na agenda. Pois é, você vai fazer... Tá aí outro dia que eu já vi alguém falando assim, quando vai fazer compras, aí ele faz a lista de supermercado, tudo no idioma que quer aprender. São boas ideias. Aqui, Camila, assistir entrevista dos artistas que gosta ou inventar um diálogo quando estiver sozinho. Tá, isso aí, se inventar o diálogo também é interessante, é parecido com escrever tudo, fazer agenda, né? Que você se força a ficar buscando as palavras que precisa, certo? Eu gostei das ideias, vou adicionar aqui. Continuando, converse o máximo possível. Então, isso também inclui quem foi que falou? A Camila. Ela inventa diálogos, então ela conversa até quando não tem pessoas para conversar. Então, outra dica é conversar o máximo possível. Então, toda oportunidade que você tiver para conversar no seu idioma, não perca. Se você encontrar com algum gringo na rua e tal, perdido, você ofereça para dar orientação, assim vai. Afinal, as línguas foram criadas para quê? Foram criadas como forma de pessoas se comunicarem. Então, muitas pessoas acreditam que deve ser comunicada na sua nova língua somente quando ela estiver completamente aprendida. Não. Já sabe um pouco, já tenta se comunicar com um pouco. Existem aplicativos aí para vocês encontrarem pessoas para conversar. E as próprias redes sociais, você pode entrar em grupos e se force a falar no idioma e
e conhecer novas pessoas e que te dará mais oportunidades aí para aprender. Na realidade, deve ser encarado como uma forma para acelerar a aprendizagem e ir muito mais longe. Então, algumas dicas que eu tenho. Sempre que possível, passar tempo com nativos do idioma. Tá? Se vocês conhecem alguém aí, procurem fazer amizade, se ficar próximo aí, aproveite a chance. Participar de grupos de conversação. Eu não sei se tem em Belém, mas tem vários lugares aí que o pessoal se reúne aí para conversar, para praticar. Também tem sites, tem grupos aí que o pessoal faz isso online. Se alguém souber de alguns aí, quiser passar para o grupo aí. Participar de fóruns ou grupos nas redes sociais que falam os idiomas. Tá? Isso aí já foi contado. Tá com Skype com nativos no idioma. Tá? Tem um site aí chamado Italki, que você encontra pessoas para conversar, e aí, às vezes, o preço também não é muito alto. Antigamente, você encontrava outras pessoas querendo, um cara americano que quer aprender português, aí você faz amizade, aí você conversa um tempo em inglês, aí conversa um tempo em português com ele, mas eu acho que o Italki não permite mais essa... Como ele quer dinheiro, aí você consegue contratar. Mas o interessante é que o Italki não é tão caro assim. Trocar e-mails no idioma. Outra coisa interessante é você ter um parceiro de língua. Assim, alguém que também está aprendendo aquele idioma e você pode sempre trocar mensagem com ele ou e-mails nesse idioma. Enfim, abraçar todas as oportunidades para interagir de alguma maneira com seres humanos no idioma estrangeiro. Alguém tem alguma dica em cima disso aí? Isso, Hello Talk, tem o Tangram. A Vitória aqui está falando do Hello Talk, é uma maneira de você encontrar pessoas para conversar. Aí, o outro também é o Tangram. Eu acho que é esse o nome, Tangram. Professor, uma imersão que eu tive... Tandem, tá? Eu falei Tangram, é Tandem o nome. Sim, fala, Álvaro, pode falar. Uma imersão, além de eu ter morado fora, uma outra que eu tive é receber estrangeiro pela Universidade Federal do Ceará. Quando eu era mais novo, em época de faculdade, eu recebi vários estrangeiros pelo IASES, pelo FISC, pela Federal. Então, assim, também é uma outra maneira que o senhor está falando aí, da troca, né, de falar português e a gente tentar falar o inglês ou o espanhol, seja qual for a língua. Também é uma outra imersão de receber pessoas que, né, normalmente eles nos Estados Unidos e na Europa têm essa... que nós temos também aqui, só que lá tem mais, como é que eu posso falar? Eles têm mais esse hábito de receber, né? Mas existe também, acho que em qualquer lugar do Brasil deve ter, né? Eu já vi, eu tenho uma amiga que ela aluga um quarto do apartamento dela naquele Airbnb. E aí, então, ela já teve várias oportunidades, assim, já... Muitos gringos, aqui em Belém, muitos gringos já ficaram na casa dela, então seriam umas boas oportunidades para ela praticar. Também tem um site chamado Couchsurfing, que você meio que tem um pessoal que é mochileiro e tal, que aí eu acho que é um site bem conhecido por mochileiro, que aí tem gente que oferece a casa também para receber visitantes de fora. Aí, como o pessoal falou no grupo, é perigoso, então você tem que ter as cautelas aí. Tem que ser inscrito na Universidade Federal do Ceará, por exemplo, a gente se inscreve, a pessoa te conhece, faz uma entrevista. Claro que nem sempre pode dar problema dos dois lados, tanto da família ou do estrangeiro que chega, que ninguém conhece ninguém. Mas depende muito desse filtro, né? Você conversar com o coordenador que é responsável, você pegar as fichas dos alunos, olhar o que é que mais ou menos se identifica, porque nem sempre a gente acerta, né? Nem do lado da universidade, nem do lado de quem é a host family, né? Isso. Mas é também uma outra dimensão, não sei se eu acho legal. Não acho legal o Airbnb no ponto de... Acho pelo lado da economia, tá? Eu sou da economia. Você falar de economia compartilhada, mas se você falar... Para receber dinheiro também, né? Você falar de família, como eu morei fora, eu acho que, e aqui também, é de você receber, para você ter esse hábito do café da manhã, do almoço, que eu acho que esse hábito, que é o que o senhor falou aí, ele é de suma importância, tanto do lado de lá ou de cá, seja onde for.
Acho eu, tá? O Airbnb seria uma economia compartilhada, uma economia criativa, já é outro caminho, do meu ponto de vista. Está dando ideias, tem várias coisas. Aí cada pessoa vê o que funciona para si. E aí eu estou vendo aqui o pessoal falando que essas redes sociais aí para você encontrar estrangeiro, sim, tem que ter cuidado. A qualquer rede social vocês têm que ter cuidado, tem que ver o que você posta. Tem deixa eu lembrar o nome, tem um site aí que é Omly, que você conversa com um monte de estrangeiro, aí você vai mudando. A gente conhece esse? Que aí você conversa por vídeo. Só que aí tem que ter muito cuidado, porque tem muita... É isso, Omegle. Eu não sei como é que se fala. Omegle. Não sei como é que se pronuncia isso, não. Mas aí tem que ter cuidado também, porque tem muito doido por aí, principalmente na internet. Então, alguém levantou a mão, deixa eu ver. Alguém levantou a mão, não sei se foi sem querer. Acho que sim. Gente, já deu 9 horas, deixa eu logo só correr aqui no final, eu acho que só faltam 2 slides aqui. Tá. Conversa mais possível, por que melhora tanto? Primeiro, você perde o medo de usar a língua, tá? Você começa a criar confiança, né? E é altamente motivador. Então, você se sente muito motivado quando você vê alguém te entendendo, você realmente vê que o que você está aprendendo realmente está fazendo efeito, né? Aí você está entendendo também a pessoa. E você aprende somente o que interessa. Como você está tendo contato com uma pessoa, você realmente vai aprender coisas que são úteis para você conversar, para você entender e ser entendido. E outra coisa, você vai ter feedback na hora de quando você está... Esse feedback seria quando você está com alguém que realmente tem um conhecimento melhor do que você, por exemplo, um nativo. E aí essa pessoa pode te dar logo um feedback quando você está pronunciando errado, ou ela nem te dá um feedback querendo te corrigir. Às vezes ela não entende o que você fala, então você acaba tendo que melhorar a pronúncia ou aprender melhor a palavra que você quer, ou exatamente o que você quer falar. Gente, então era isso. Algumas dúvidas aí? A gente até passou do horário hoje. Dúvidas? Tudo certo, então, pessoal? Gente, então, olha só, eu já estou entrando aqui, eu estou liberando aqui já o questionário da aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não sei se aparece para vocês. Cadê? Criatividade, está aqui. Vê se aparece para vocês aí. Tá? Já está o questionário lá. Eu podia até ter liberado antes, só que eu não me esqueci. Então tá, pessoal. Se alguém tiver uma noite, senão a gente vai encerrar aqui. Já ficou tarde. Perfeito, então. Até mais. Até a próxima aula. Até a próxima segunda-feira. Essa atividade aí ficar liberada por uma semana, tá?